Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16 e no versículo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele pode tudo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16 e versículo 6. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, alegra atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão seu servo desfrutar, e Jesus o salvará. Bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, alegra atenta ao teu mandar. Amém, igreja? Vamos ler o texto da Bíblia que diz exatamente assim. Vamos lá. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E eis que e disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, por quanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Amém. Obrigado, Deus, por essa palavra que utiliza dela e fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
sujeito ao tema nós fomos escolhidos. Então, hoje é um culto denominado oração para a mocidade, culto para jovens, né? E a gente vê aqui nesta leitura uma escolha de Deus, mas a gente vê 7 rejeição. Deus rejeitou 7, né? Só no 8º foi que o Senhor disse: este é, e escolheu aquele. O que eu acho interessante é que Samuel era um profeta, um homem fiel a Deus, um homem de visão, um homem de intimidade com Deus, um homem que ele não aceitava erros, tá? Mas naquele momento Samuel se deixa levar pela emoção, e aí Deus lhe manda escolher um rei para Israel, em determinado lugar, que no caso era a casa de Jessé, o Belemita. E quando chega lá, quando ele vê o primeiro moço forte, bonito, alto, ele disse: eita, que esse é o rei, esse é, né? Porque na verdade nós somos tentados a escolher com os olhos, tá? E isto é um perigo, principalmente para a mocidade. Por quê? Porque nesses últimos dias a gente tem visto que as pessoas têm cuidado muito da aparência, mas o coração está apodrecido. Muitas vezes, não estou dizendo todo mundo, mas na maioria das vezes a aparência é bela, chama atenção, mas o conteúdo interior, a alma, o espírito, as intenções é maligna. Então não devemos nos deixar levar pela emoção e escolher pelos olhos. Eu me lembro de uma jovem que ela disse para a mãe dela: eu estou apaixonada por determinado rapaz. E a mãe dela foi orar, e Deus revelou à sua mãe que aquele rapaz não era o dela. E ela disse: mas mãe, eu gosto dele, eu amo ele, e a senhora não pode me impedir de namorar com ele, de casar com ele, eu quero ele. E a mãe: filha, esse homem não é o teu. E ela: não aceita isso. E foi e casou. No primeiro dia que ela casou, no segundo dia ele já deixou ela amarrada na cama quando foi trabalhar, acorrentada. E aí? Já tem outras que escolhem, né? Vê de longe assim, diz: olha, que gato. Mas gato é preguiçoso, e ele troca o dia dele à noite, e arranha do sol, só faz dormir, né? Então temos que ter esse cuidado de não escolher pelos olhos, com os olhos, tá? E já tem outros que dizem assim: olha, coisa linda, ele é um pão. E na verdade, pão que eu conheço é Jesus. Ele é o único pão que você verdadeiramente pode comer dele, que você não vai ter nenhum problema. Mas esses pão que está por aí, isso não é pão não, isso é marroque. Sabe o marroque? Quem sabe o marroque aqui? Eu trabalhava na padaria, eu era pobrezinho, e eu ficava feliz quando eu me chamavam para trabalhar na padaria, porque no final eu ia levar os marrocos para casa. Marroque é aquele pão bem duro que fica lá na padaria, é duro, ele é feito pedra, se joga no chão, ele bate de um lado e do outro, não quebra. É marroque, mas é tão gostoso quando a gente é pobre, não tem o que comer. Pô, rapaz, levava aquele marroque para casa, passava uma banhinha nele, esquentava, eita, era festa. Coisa gostosa. Então, esses pãozinhos que as meninas estão vendo por aí, isso não é pão não, isso é marroque.
vida com abundância, tá? Então, temos que ter esse cuidado, os jovens também, porque eu estou falando de escolha, e não estou fugindo do texto. Então veja bem, o jovem também tem que analisar, não só a jovem deve ir visitar a casa do jovem, conhecer a mãe, conhecer o pai, conhecer a vida do camarada lá, saber se ele gosta de Bíblia. A menina que tem um namorado que ele gosta de Bíblia, ela está na boa, porque ele vai honrar ela, né? Ele vai zelar por ela. Mas ela tem um namorado, o camarada não lê, só vai estar na porta dela, no pé dela, o tempo todo. Ela não vê você de uma oração, um jejum, uma dedicação, e aí fica difícil. Então tem que a menina observar isso no seu futuro esposo, porque se para começar ele não está fazendo isso, e depois que já tiver, como é que vai ser? Fica difícil. Então um deve observar o outro, deve examinar o outro, examinar a família e ter cuidado. E por quê? Porque você está fazendo uma escolha que não pode mais voltar atrás. Não pode mais voltar atrás, porque a Bíblia diz que quando casa, só a morte os separe, até que a morte os separe. Alguns têm se separado, tem, mas as consequências são terríveis. Então não podemos errar, temos que acertar. E em nome de Jesus Cristo, a gente acerta. É só querer, tá? Então, observa ele, observa ela. Vai lá na casa dela e vê se ela sabe fazer cuscuz, vê se ela sabe fritar um ovinho cada dia, se sabe cozinhar o feijão. Vê lá, porque senão tu vai morrer de fome quando chegar no trabalho. Chegar, cheguei, oi linda, tá aquele cheirinho lá, amor, tô com fome, amor, eu não fiz nada, mas não tem comida, é porque, não sei. E aí, entendeu? Tem que ter esse cuidado, ela tem que saber fazer uma amarelinha de cada dia, sabe qual é, né? Ela tem que saber fazer, irmão, um temperinho, um feijãozinho de cada dia. Então, se ela não sabe fazer, antes de casar, procure logo aprender com a sua mãe. Vai lá, puxa na internet, para de estar no WhatsApp, puxa lá na internet uma receita, vai treinando em casa, que é para quando casar, já fazer para seu marido, porque a Bíblia diz que o seu desejo será para ele, tá? Ela vai servir a ele. Então, temos que ter esse cuidado. Então, cuidado nas suas escolhas, tá bom? O menino deve olhar, o jovem deve olhar para a menina, observar, ver como é o comportamento dela com a mãe. Com a mãe. Por quê? Porque se ela não respeita a sua mãe e o seu pai, muito menos vai respeitar você. Ela vai dizer assim: a minha mãe não manda em mim, tu quer mandar? Está entendendo? Tem que ter esse cuidado. Para ser um casamento feliz, a filha tem que respeitar o pai e a mãe também. E o filho também vai lá e ver se ele honra o pai e a mãe. Porque se ele não honra o pai e a mãe dele, não vai ser um bom marido, tá? Então tenha cuidado com as suas escolhas. Não se deixe levar pela emoção, tá? Mas sim pela razão, tá? Não escolha com os olhos, escolha pela palavra, porque a palavra de Deus, ela nos ensina como a gente deve proceder, principalmente em escolher. Quando a gente vai escolher, a gente tem que fazer como Samuel fez aqui. Ele errou, mas ele estava na direção de Deus. Quando ele está na direção de Deus, aí ninguém se deixa levar pela emoção. Deus chega e diz: não, esse não, esse não. Está entendendo? Porque a carne, ela pende para o que presta, né? Conheço meninas que tiveram uma boa criação, pai, a mãe cuidou, mas se apaixonou por um drogado, marginal. E agora? Isso foi o quê? Isso foi emoção da carne, se deixou levar. Ela não vigiou, tá? Ela não zelou por ela mesma, tá? E destruiu a vida dela. Conheço outra jovem que o pai disse: olha, não case com ele, porque quando a jovem casa, geralmente, quando se casa, você também está casando, ainda que você não vai viver com a família, mas você está casando com a família da pessoa também. Saiba disso, saiba disso. Então você vai se casar com uma pessoa lá, um jovem lá, e aquele jovem lá na família dele é tudo de cabeça para baixo. Pode ficar certo,
que aqueles problemas dali vai estar dentro da sua casa, porque ele não vai deixar de honrar a sua família. Então você também está levando o problema dele com você. Então deve ser analisado, deve ser avaliado, deve ter todo cuidado quando se vai casar, quando se vai namorar, porque até quando vai namorar tem que ter cuidado, porque às vezes ela erra, não sabe quem é a peça, não investigou, namora com ele, aí ele é um cara desse maníaco que tem aí quando ela perceber que quer deixar ele, se você deixar eu lhe mato, e aí? Aí ela, e agora? Vê a situação? Então, jovens, vocês devem ter autovigilância, tá? Uma enorme vigilância acerca do futuro de vocês, tá? Tem jovens aqui que já estão namorando, está tudo aqui, mas tem outros que não estão, mas futuramente vão, tá? Então tem que ter esse cuidado, tem que estar atento, porque os convites são muitos, tá? Outra coisa, saber com quem andar. Por quê? Porque a sua escolha de com quem você vai estar é que vai dizer o que você é. Tem um ditado popular que diz assim: quem com porco se junta faz o quê? Farelo bom. Então, se a pessoa, a menina é uma moça e está andando com um grupo de mulheres, logo, logo ela vai perder a virgindade dela e vai se tornar mulher verdadeira, porque as próprias mulheres vão ajeitar. Tu está entendendo? Não tem amiga para isso, não. Você tem que honrar a sua virgindade, a sua pureza, você tem que honrar ao Senhor que você serve, tá? Isso é para as meninas que estão aqui e para os moços também, porque a tendência dos nossos amigos homens, ou seja, dos amigos jovens, tá? É te atrair, te levar, e não falta mina por aí para fazer aí o que você quiser no mundo, mas saiba que essas minas estão aí, só acaba, porque por dentro está podre, para colocar uma doença, uma enfermidade em você. Eu conheço várias meninas que elas têm o vírus HIV, e eu me lembro quando uma delas disse assim: olha, botaram em mim, não estou nem aí, vou botar nos outros também. E agora? E agora? Aí chega a família dessa bonita, porque o coquetel faz com que ela se mantenha em forma, bonita, cheirosa, e aí ela toca qualquer parada, o bobão termina se apaixonando, achando que ela é a dele e não é. Ela só queria botar na doença dele, não tem compromisso com Deus, nem com o diabo, nem com ninguém, nem com ela mesmo. Então tem que vigiar, tem que ter cuidado. Cuidado, você está no lugar da bênção. Não saia, não vire as costas, não vá embora. Permaneça, persevere, porque é aqui que Deus te escolheu e é aqui que Deus vai te exaltar na terra. Amém, igreja? Amém. Isso é para o jovem, mas é para nós também, porque nós absorvemos esse conhecimento para passar para aqueles que estão na nossa família, tá? Para quando chegar alguém, a gente já alertar, é uma sobrinha, tá? É alguém, uma neta, sua, um neto, chegou e disse: opa, vem cá, filho, já fosse lá na casa dele, já fosse na casa dela, já investigasse, já visto lá, tá entendendo? E nem não gosta de lavar roupa, nem a dela, quem lava é a mãe. Como é que vai lavar do marido? Me diga aí. E se o marido pega comprar uma máquina para lavar, como é que vai ser? Tem isso não. Quando casa é para topar qualquer parada, tudo, sabendo porém que quando casa se ama mesmo, vai morar até debaixo da ponte e está dizendo: eu te amo, meu amor, a gente vai viver aqui até Jesus nos exaltar. Porque tem gente que ama enquanto o camarada está com dinheirinho, né? Ah, meu lindo, meu amor, meu príncipe, o amor da minha vida. Esse é o homem que Deus me deu, eu casei com ele, né? Ah, meu príncipe. Aí o bichinho fica desempregado, olha, não, vai trabalhar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, olha, desse jeito não dá não, aí estou com vontade de me separar, olha só, vê só, porque não está com recurso, então não tem isso não. Quando se casa, é um pelo outro, tem que topar qualquer parada, tem que sofrer os dois juntos ali, e até que a morte me separe. Lembra do compromisso lá diante do altar, ser fiel na pobreza e na riqueza, na saúde e na enfermidade, se for necessário, tá? E ser fiel até que a morte os separe, certo? Então, já era, não pode, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado, pessoal. A gente está falando de escolha, então vamos lá voltar para o texto que eu li. Como é de jovem, eu levei para essa área. Aí diz aqui, Samuel começa a escolher, mas Samuel vê pela emoção, vai pela emoção de eita, é o rei, esse aí. O Senhor disse: não, Senhor, não é este aí, tá? Como leu o texto, assim,
chamar, quando Ele quer escolher, Ele não está olhando se tu é forte, se tu é magrinho. Eu me lembro que quando eu tinha vontade de namorar, né? Rapaz, eu sonhava em namorar com uma menina bonita, mas era tão ruim para mim porque eu era magrinho, né? E os meus amigos me chamavam de esqueleto, sardinha. Era cada apelido que eu tinha uma raiva tão grande. É mesmo assim. E eu dizia assim, eu digo, rapaz, eu vou engordar, eu vou ficar forte. Aí eu me lembro que eu cheguei, comecei, falei para um amigo meu, ele disse, vou comprar um anabolizante chamado tal lá, não vou dizer o nome aqui. Aí eu fui lá e comprei. Aí tomei o anabolizante, o primeiro eu botei para fora, o segundo eu botei para fora, o terceiro entrou, que era um gosto de barato de Felipe. Eu queria ficar forte, eu queria ficar bonito, porque a namorada que eu tinha arrumado, eu ia com ela, né? Aí passou um camarada bem forte, assim, bem ela, ficou olhando pro cara, e eu fiquei lá, passado de vergonha, meu Deus, eu vou ser forte também. Eu vou ser forte também. E aí eu comecei a tomar o anabolizante. Aí eu comecei a treinar, eu subi escadaria, descia, umas 10 vezes para ficar com a perna grossa, né? Aí comecei a comer bem, vai lá e tombalhar. Aí aumentei 6 quilos. Agora eu estou bonito. Aí na semana passada eu peguei uma gripe, aí perdi 7. Foi embora, murchou. E anabolizante? Não é coisa firme. Anabolizante é inchaço, né? Não é coisa natural. Então aí já era. Então eu tentava de todo jeito, aí comprava remédio, eu fiz saceiro para ficar gordo. Oh meu Deus, muito obrigado por não ter ficado, porque senão hoje agora estava tudo errado. Eu tenho que emagrecer, né? Mas é tão bom ser magrinho, né? É muito bom ser magrinho, todo mundo quer ficar magrinho, mas no meu tempo ser magro era sinônimo de passar fome. Hoje não. Hoje ser magro é status, né? É beleza, é coisa boa ser magro. Mas no meu tempo, quem era magro era porque passava fome. Então eu tinha uma vergonha tão grande da minha magreza, tá? Então, pessoal, entende bem que Deus, Ele não está olhando se você é magro ou gordo. Ele não está olhando se você é baixo ou alto, branco ou preto. Se você já foi à faculdade, é eloquente, se não tem nenhum conhecimento. Quando Ele quer chamar, Ele escolhe você e está escolhido. Porque Deus é que vai lhe moldar. Deus não pega capacitado, Ele pega a pessoa para capacitar ela. Então entenda, quem está servindo Deus que é justo, que é fiel, que é poderoso, que é santo, que tem todo o poder do céu e da terra, e aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você. Então, Ele vai dizer assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o que está no coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tenho escolhido. E foi lá, mas chegou a hora que acabou os moços bonitos, e agora Samuel ficou em dúvida. Mas peraí, o que está acontecendo, meu Deus? Ô Jessé, acabou seus filhos, tem mais algum filho seu? Porque já passou tudo aqui já? Eu não errei, eu estou no lugar certo. Ele disse, tem um, pequenininho. Ele está lá no meio das ovelhas, cuidando dela. Ele disse, rapaz, vamos sentar e a gente não vai sair daqui enquanto ele não chegar aqui. E aí mandou chamar. Quem era ele? Davi. Eita, zeloso. Jovem zeloso. Jovem que estava sempre ali com a harpa, tocando, sempre louvando e exaltando o nome do Senhor, obedecendo seu pai, obedecendo sua mãe, obedecendo os mandamentos do Senhor. Um jovem dedicado a Deus. Aí, o que é que Deus vai fazer com um jovem desse? Vai abençoar, porque ele está ligado no Todo-Poderoso. E agora, quando chega Davi, cheirando a ovelha, cheirando a mato, com seu alforje aqui do lado, né? Ali já vem com seu cajadozinho. Aí quando ele entra meio suado assim, aí o Senhor diz a Samuel, é isso daí, é isso, é esse daí, ó. Imagina, ele pequenininho, né? Ali, meio sisudo, meio invocado que ele era, né? Sisudo, né? Ali cabelo marrom, ia olhando assim, os outros tudo bonitão, olhando para ele agora. Quer dizer, isso
aí? Quer dizer que você pode se achar inferior. Você pode achar que você não tem capacidade, tá? Mas só que às vezes, porque na verdade, às vezes está no lugar, às vezes é para um emprego, às vezes é para uma escola, uma entrevista, alguma coisa que a gente deseja ter, mas a gente se sente inferior, acha que não tem condição de alcançar aquele posto ali. Eu quero te dizer nesta noite que para o Senhor não existe impossível, porque para Deus todas as coisas é possível, tá? E Ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem, tá? E se você se sente inferior nesta noite, interrompe por terra esse gigante, porque maior é o Deus que está contigo. E aí naquele momento o Senhor escolhe o pequenino, tá? Você pode se sentir pequenino, tudo bem, Deus vai te escolher por essa razão, porque você é um pequeno, você é humilde, você é sincero, você é verdadeiro, você está na presença dele, você louva ele, exalta ele, glorifica ele, e é isso que Deus quer, um coração contrito, fiel e sincero diante dele. E aí escolheu quem? Davi, unge-o, porque este é, e aí ó, unge Davi, e Davi é ungido ali, rei, tá? Então amados, entendam bem, que quando Deus quer escolher, Ele escolhe, está escolhido, tá jovem? Então vigiem, jovens da casa do Senhor, tenham cuidado com as suas amizades, tá? Porque as amizades do mundo são mentirosas, as coisas que o mundo oferece é mentira. Eu me lembro de uma jovem que ela foi para a faculdade e ela não era assídua na igreja, mas a família era cristã. E eu chamei ela e disse: olha, eu lhe conheço, eu gosto muito de você, lhe admiro muito, você tá, faz parte da gente aqui. Então, deixa eu explicar uma coisa. Você está indo para a faculdade. Lá na faculdade existem muitos filhinhos de papai, tá? E esses meninos se divertem, né? Se divertem com as meninas que vão chegando novatas, sem experiência. E cuidado, porque até aposta eles fazem um com o outro para ver quem vai ganhar quem. Depois que ele ganha, ele despreza a menina e diz ali, ó, mais uma. Tá entendendo? E ela está certa, já estou ciente já. E ela foi. E depois eu soube, eu vi aquela menina andar, ela mudou as vestes dela. Começou a andar expondo a sua sensualidade, que ela era uma moça muito. E começou a se expor. E começou a mudar o seu corpo, o seu jeito. Coisa estranha. Depois eu soube que ela tinha encontrado lá um companheiro lá na faculdade, um jovem lá. Esse jovem, né, juntou-se com ela, engravidou ela e depois descartou ela. E quando ela foi apresentar a criança, ele disse: te vira lá. Teve que entrar os pais na jogada para poder ele assumir a paternidade da criança. Foi avisada, mas não honrou o aviso e aí quebrou a cara. Então, a gente está no lugar que aqui está o conselheiro dos conselheiros, que é Jesus Cristo. Isaías chama ele de conselheiro, tá? Então, recebe esse conselho nesta noite, recebe, porque como eu queria ter tido o que vocês têm aqui na igreja. Eu não tive, mas glória a Deus que eu gostava muito de estar com os idosos conversando, e os idosos têm muita experiência para passar para a gente, e eles me davam muito ensinamento e eu guardava aqueles ensinamentos, e graças a Deus aqueles ensinamentos me fez me livrar, fez com que eu me desviasse de muitas coisas ruins aí no mundo, e pela misericórdia deu tempo Deus me salvar e me trazer para esse lugar. Então seja assim também, zeloso de você mesmo, cuide de você, só não idolatra você mesmo, porque tem gente que se acha tão bonito que se idolatra, né? Mas se olhar no espelho e olha assim, mas eu sou muito bonito, eu sou muito lindo, né? E se pudesse casava com 5, se eu pudesse eu casava comigo mesmo, de tão lindo que eu sou. Aí tem que ter cuidado, tá? Porque às vezes você já olhou que tem gente que passa 30 minutos, 40 minutos, até uma hora no espelho, tá olhando o que ali? Pelo amor de Deus, o que é que tanto penteia, tanto olha ali, o que é que tem ali? Tá entendendo? Então temos que ter esse zelo por nós, temos, mas não exagerado, porque aí torna-se idolatria e o culto ao seu próprio corpo, tá?
E vai chegar um tempo de você até não querer ninguém, achar que você é autossuficiente. Mas tá bom, eu me casei comigo mesmo. Está entendendo? Tem que ter esse cuidado, jovem. Vigie, tá? Se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem esse conselho para passar para vocês, tá? As menininhas que estão aqui, os meninos que estão aqui, tá? Quantas vezes a mãe quer dar um conselho como esse, mas ela não tem tempo, porque hoje em dia as coisas estão tão corridas, nosso dia a dia, que já quase não se para mais para conversar. E aí não se tem um conselho como esse para os jovens, tá? Mas entenda, as meninas, que os meninos do mundo usam de muito artifício para tentar fisgar vocês, tá? E se ligue também os meninos, que as mulheres do mundo usam de muita astúcia para tentar também conquistar vocês. Então tenham cuidado, faça o que está lá na carta aos Coríntios 6:19, diz assim: fugir da prostituição, tá? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo, certo? Então temos que ter esse cuidado. Mas nós fomos escolhidos, todos nós, não somos jovens. Deus escolheu a todos nós que estamos aqui nesta noite. Então vamos ver logo aqui, lá no Evangelho escrito por João, porque aqui o Senhor já escolheu Davi. Agora vamos ver a escolha da igreja, a escolha de cada um de nós. No Evangelho escrito por João, no capítulo 15 e no versículo 16, o texto sagrado diz assim: olha, vê só, para todos nós: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, não estamos aqui porque a gente quis vir para cá. Não, eu vou para a igreja, eu vou para lá porque lá não, a gente nunca teve vontade de estar aqui, a gente nunca desejou estar aqui, tá? Nós estávamos no mundo, estávamos sentindo muito prazer lá, tá? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Espírito e a sua palavra ao nosso encontro lá fora. E lá nós fomos convencidos, e um dia nós viemos parar nesse lugar, fomos convencidos pelo Espírito Santo e aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, tá? Da nossa alma. Então, quem nos escolheu não foi nós a Deus, mas quem nos escolheu foi Deus a nós. Ele nos escolheu primeiro. Então, se Ele nos escolheu, nós somos o quê? Privilegiados, devemos glorificar Ele, porque o maior privilégio da face da terra é servir ao Deus que fez os céus e a terra, que tem todo o poder do céu e da terra, que pode todas as coisas. Um Deus que está nos oferecendo na sua palavra, é bem claro, o céu, a alegria, a paz, a eternidade, a firmeza, a glorificação do nosso corpo também. Ele nos oferece o melhor. Então a gente tem que glorificar Ele, porque imagina, ei, hoje tu estás aqui, glória a Deus por isso. Imagina se tu tivesse nascido em uma família que faz parte de uma seita, e aí, morrer e ir para o inferno, mas Deus teve misericórdia de você e te trouxe a esse lugar, né? E eu glorifico a Deus, porque muitos de nós não temos nem pais que eram crentes, né? A gente está aqui pela misericórdia mesmo, porque eu mesmo, quando tinha 5 anos de idade, minha mãe disse: vai registrar ele. Aí ele olhou para mim assim e disse assim: eu vou registrar isso aí, eu não sei o que é que ele vai ser quando crescer. Aí me abandonou. Me abandonou. 5 anos de idade. Tchau. Não sei o que é que ele vai ser quando crescer, né? E aí, hoje, pela misericórdia, pastor, né? Então, ele me abandonou, mas Deus me adotou. Está entendendo? Nunca se sinta desprezado. Quando todos se desprezarem, Deus, Ele não desiste de você. Tá certo? Nunca pense que você está só. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tá? Então, não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te escolheu. Que alegria, que prazer, né? E Ele disse: olha, para que vardes e deis fruto. Ei, tem que frutificar, tem que dar fruto. Não podemos só ficar parados, sentados no banco da igreja, porque quando Jesus voltar, Ele vai pedir conta dos talentos que Ele nos deu. E cada um aqui tem no mínimo um talento. Não existe ninguém
ninguém na casa do Senhor que seja inútil, não existe. Todo mundo é útil, todo mundo tem um ministério, todo mundo tem uma capacidade. Agora tem que desenvolver essa capacidade, né? Tem que desenvolver, tem que multiplicar isso que Deus te deu. Não pode ficar só, não. Toda vez que chama, aí você vai, vou louvar. Toda vez que chama, você, vou louvar. E aí? Aí chama você para evangelizar, eu não sei falar. E aí? Está entendendo? Muitas coisas, né? Irmão, vai dirigir ali, eu não sei não, tenho medo. Pelo amor de Deus. O que você não sabe, Deus vai te ensinar, Deus vai te capacitar. A gente não pode ficar com medo, porque quem está nos chamando é o Senhor. E eu gosto porque o Senhor não é aquele que quando a gente ergue, mas tu é burro, né, rapaz? Você não quer isso? O homem despreza, quer tu mais não, sai pra lá, tu não serve não, tu não presta não. Mas quando a gente erra, ele diz: continua, meu filho, continua, porque tu vai acertar. É errando que se acerta. Ninguém que hoje sabe teve logo assim o início de acerto, não. Todo mundo que hoje sabe alguma coisa, foi necessário errar, certo? Então você entenda que você vai ter alguns erros, mas esses erros vai servir para que você aprenda mais. E assim, quando você for ensinar, aí você vai se lembrar do erro que teve e vai dizer: ó, não faz assim não, porque aqui tu vai errar, porque eu já errei, vai por aqui. Está entendendo? É a experiência que Deus nos dá. Com os erros a gente também aprende, certo, pessoal? Então pensa direitinho, que Ele nos escolheu e nós devemos glorificar Ele, dar fruto, frutificar, glorificar o seu nome, tá? Ele nos escolheu, o Senhor nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. Segunda carta aos Tessalonicenses, vamos lá? Segunda carta aos Tessalonicenses 2:13. Vamos ler o texto que o Senhor diz aqui, 2:13 aos Tessalonicenses. O Senhor nos escolheu, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Paulo escrevendo aos Tessalônicos: por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ou seja, nós fomos eleitos desde o princípio. Olha para aí, tá? Vê bem, antes de você existir, antes que o mundo fosse fundado, criado, lá Deus já havia visto a mim e a você, e Ele já sabia, ó, aqui ó, vai estar lá na igreja da Guabiraba, na Assembleia de Deus lá, louvando meu nome, tá lá. Deus já via você, já via você na eternidade. Ele já via, já sabia que hoje você iria estar aqui, ouvindo Ele falar através do pastor, louvando a Ele, exaltando a Ele, evangelizando, levando o modelo adiante. Ele já sabia disso porque Ele já te elegeu desde antes da fundação do mundo, lá no princípio de todas as coisas. Ele me elegeu e te elegeu para que hoje nós estivéssemos aqui. E olha o que ele diz aqui, ó, como ele diz assim, ele diz, ó: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, tá? Desde o princípio, para o quê? Para o quê? Salvação. Para salvação. Quem é salvo aqui? Glória a Deus por isso, né? Para salvação em o quê? Santificação do Espírito. Ei, salvação pela santificação do Espírito. Ei, você é salvo, mas por causa da santificação do Espírito. Que é Espírito? Mente. E a santificação do Espírito que nós temos, da nossa mente, do nosso ser, como ela vem? Vem pela pregação da palavra. João 17:17, o texto diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados na medida que a gente ouve a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, mais santo você vai ser. Está entendendo? Porque a palavra, ela nos faz nos desviar do mal, do pecado. E na medida que a gente vai deixando o pecado, a gente vai se santificando. Santificação é o quê? Separação no grego. Então a gente está se separando do pecado. Ou seja, se está se separando do pecado, a gente está se aproximando mais de
tá? Feito Enoque. Enoque se afastou tanto do pecado da sua época que chegou uma hora que o Senhor diz assim: rapaz, está muito santo, não pode cair mais não. Eu não quero cair mais não, está muito santo. Vem! E tomou Enoque para si. E nunca mais foi visto. Está entendendo? Então, às vezes, acontece a gente alcançar uma santificação tão grande na presença de Deus, na igreja, no local que a gente está, que o Senhor vai e nos tira daqui e leva para outra área. Está entendendo? Leva para outra área, para que essa sua santificação seja notória a outras pessoas que precisam de serem santificadas. Então, nós somos aqui eleitos, fomos escolhidos e eleitos pela santificação do Espírito, para a salvação e santificação do Espírito. Amém, igreja? Amém. Então, a gente foi escolhido também, vamos ver aqui, somos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1:4, vamos lá. Aos Efésios 1:4 diz assim, vou ler para vocês: como também nos elegeu nele antes da o quê? Fundação do mundo, para que fôssemos santos e o quê? Irrepreensíveis diante dele em o quê? Caridade, quer dizer amor. Então, o Senhor nos elegeu desde a fundação do mundo, aqui ó, para que nós fôssemos, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis. O que é ser irrepreensíveis? É você ser uma pessoa que as pessoas olham para você e não vê nenhum motivo para reclamar. Está entendendo? Olha para você e diz: não, ela é uma bênção, ele é uma bênção, tá? E você é um instrumento. Aonde você chega, você é uma bênção, você abençoa, você ajuda, tá? As pessoas se sentem bem estando perto de você. Então é ser irrepreensível. Então lembre disso, que você foi escolhido para a salvação, para a santificação e para também ser irrepreensível perante uma sociedade corrupta, que é essa que a gente está vivendo. Viu, igreja? Vamos ver também que a gente foi escolhido também para anunciar as virtudes, ou melhor dizendo, para anunciar as virtudes do Senhor. 1 de Pedro, epístola, 1 de Pedro, vamos lá, 2:9. Diz assim o texto sagrado, 2:9: mas vós sois a geração o quê? Eleita. Está entendendo? E essa eleição vai ser feita da escolha que a gente já foi feita em nós, tá? Porque no mundo, o candidato para se eleger, para ser escolhido, ele tem que se eleger, não é verdade? Mas ele corre o risco de perder a eleição. Então ele não é escolhido. Mas nós somos diferentes. A gente não precisou se eleger. Nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo. Tá certo? Para a salvação, para a santificação e para sermos irrepreensíveis. Aí aqui ele diz, 2:9: mas vós sois a geração eleita. Já somos eleitos. Quer dizer o quê? Ei, o céu já é teu, o céu já é meu, o céu já é nosso. A gente já tomou posse já, só falta ir para lá. Por isso que a gente tem que ser irrepreensível, tem que perseverar, não pode desistir. Vamos lá, e aí no texto: sacerdócio o quê? Real. O que quer dizer isso aí? Sacerdócio real, tá? Sacerdote é aquele que tem acesso a Deus, que apresenta sacrifício a Deus. Então o Senhor está dizendo que você é sacerdócio real, ou seja, você é sacerdote exclusivo do rei, tá? Ele quer dizer, você tem livre acesso ao rei dos reis, tá? Então você tem liberdade também de apresentar sacrifício, que é o quê? Sacrifício de oração. Você tem livre acesso para entrar na presença de Deus, porque você é sacerdócio real. Você pode entrar com liberdade na presença de Deus. É por isso que Deus está aqui na tua presença agora, tá? Aqui, ó, diante de nós. E é por isso que quando a gente chega em casa, curva o nosso joelho pela madrugada, a gente entra na presença dele, porque as portas estão abertas e a gente pode entrar a qualquer hora que a gente quiser. Então nós somos sacerdócio real. Aí ele manda aqui assim, ó:
sacerdócio real, a nação santa. Ei, nós somos uma nação. Tem Brasil, Estados Unidos, Bolívia, e daí vai, os países da terra. Mas nós somos uma nação que não somos daqui. Nós somos de lá, porque nós somos a nação santa. Tá? Nação santa, que quer dizer nação separada, né? E o Salmo diz: bendita a nação cujo Deus é. Não é isso? E nós somos benditos. Por quê? O nosso Deus é o Senhor. Tá? Vamos lá, de marquei aí, olha. Nação santa, o povo adquirido para que o quê? Para que o quê? Vamos abrir a Bíblia, vamos ler? Sim. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da onde? Eita! Olha onde foi chamado. Daquele que vos chamou das trevas para a sua o quê? Muito bem. Vê só, da onde Deus te tirou. Das trevas. O que é treva? Sinônimo de pecado. Ele te tirou do pecado, da escuridão, da condenação eterna. Ele te tirou de lá. Vê, coisa linda. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Então, o que é anunciar as virtudes? Ei! O que é anunciar as virtudes? Virtude quer dizer liberalidade de poder. Virtude quer dizer o quê? Vê bem. Então você tem que anunciar essa liberalidade de poder. O que foi que o poder de Deus já fez na sua vida? O que foi que o poder de Deus tem feito onde você está? Aqui na igreja. O que é que você tem visto em relação ao poder de Deus? O que Deus tem feito? Você tem visto alguma coisa? Quem viu alguma coisa de Deus aqui? Quem viu? Eu vejo todo dia. Então se você vê, ele está dizendo: ei, anuncia, espalha, conta para todo mundo, fala desse amor, porque esse amor, essa palavra, essas ações é viva. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu estava contando aqui no ciclo de oração uma história real que aconteceu, que Deus quer que a gente anuncie a palavra dele. Ei, a gente não salva ninguém, a gente só prega. Quem salva, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então entende, você deve abrir a sua boca, não deve calar. Fale de Jesus para todo mundo, até para quem não gosta. Fale para seu marido, para seu filho, não é cristão não. Fale de Jesus. Por quê? A palavra que você falar é viva e ela vai ter eficácia naquela pessoa. Você pode não ver, mas vai ter, porque ela é viva e eficaz. Então, eu contei um fato aqui no ciclo de oração de uma mãe que ela tinha um filho rebelde que se drogava. E essa mãe, ela orava a Deus todo dia para Deus salvar o filho dela. E ela orava, e Deus salva, Deus salva, Deus salva, Deus salva. E ela orava na obra. Porque tem gente que assim, está orando, Deus não vê, a pessoa fica com raiva, se amoa, quer sair da igreja, não ora mais, não lê mais, desanima, aí está perdendo a bênção. Porque a maior dádiva de Deus é a salvação. Tá? É a salvação. E aí, ela orando, passou-se anos, ele nas drogas não se convertia, ela perseverando, salva, salva, Deus salva, converte, salva. E um certo dia, ele entrou numa parada aí, e os homens vieram buscar ele pela madrugada, encapuçado. E aí, levaram ele, botaram no carro, levaram no matagal. Quando chega lá no matagal, matam ele. Ela só recebe a notícia do corpo que estava no IML, e ela vai triste para o IML. Lá dentro dela, ela estava triste também com Deus, que ela tinha pedido a Deus para salvar o filho dela, e ela não viu a salvação dele. Lá dentro, mas mesmo assim ela glorificou a Deus, engoliu a marca, e sepultou o filho dela. E um certo dia ela estava no ciclo de oração lá, e ela estava lá, contou o testemunho do seu filho, porque entanto ela orava, e ele morreu sem Deus, sem salvação. Nunca diga aquilo que você não tem certeza, principalmente quando diz respeito a Deus, tá? Aí, depois que ela acaba o ciclo de oração, ela vai sair e encontra o homem na porta e diz: senhora, eu queria falar com a senhora, eu sou fulano de tal, Pai do Senhor, eu quero antes de tudo lhe pedir perdão, deu um abraço dela.
e disse: olha, seu filho é fulano e tal. Ela disse: é ele mesmo. Olha, eu estava lá quando seu filho, ele foi morto. O senhor estava lá? Estava lá. Eu vivia nesse mundo por aí. E eu quero dizer uma coisa que a senhora não sabe. Quando ele ia ser morto, ele rogou, ele pediu, ele implorou que se desse a ele 1 minuto. E ele, por muito pedir, a turma lá, debochando dele, rindo dele: vai, tu vai morrer mesmo? Não adianta não, eu vou dar 1 minuto, viu? Mas quando é 1 minuto passa rápido, vai logo, viu? Aí ele se ajoelhou, colocou a face no chão, e de imediato, aquele jovem, ele levanta sua face falando em línguas estranhas. E ali os homens foram lá e atiraram nele e mataram ele. E a mãe se arrepiou, glorificou, se alegrou e ficou feliz da vida. Por quê? Ela viu que o filho dela não se perdeu, ele foi salvo. Na última hora, mas foi Deus que escutou ela e salvou, atendeu a oração dela. Tu está entendendo o mistério? Então, ei, não desiste de orar por nada que tu estás orando. Continua orando, porque ainda que tu não veja ele aqui salvo, tu vai se encontrar com ele lá no céu. Ah, irmão, mas eu queria aqui. Não é melhor tu ver lá no céu do que aqui na terra se perder? Então temos que ter esse zelo, esse cuidado, tá? De não desistir, de não desanimar, em hipótese alguma. Continua orando. Essa é a mensagem dessa noite. Cuidado com o que você vai escolher. Continua orando, porque Deus é contigo, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória. Não desiste, não desfalece, te alegra na presença dele. Continua trabalhando, servindo, honrando, glorificando, te dedicando, porque com certeza Deus ele vai te abençoar ricamente na terra. Amém, igreja? Então, vamos até aí, porque hoje é presidência, tá bom? Então eu acredito que Deus ele falou nesta noite para os jovens, falou para a igreja, tá? Então fica aí. O resumo é que nós já somos escolhidos, tá? Devemos honrar a posição que Deus nos chamou, porque Jesus já está voltando e ele vem buscar um povo santo, um povo dedicado a ele, um povo que está se separando para ele. Então Jesus está voltando e que Deus continue abençoando.